A gente não pode, de jeito nenhum, a gente não pode, em momento algum, tá colocando uma lima dentro do dente do paciente, tá fazendo a cirurgia de acesso no paciente sem ter um planejamento do caso. Isso é inconcebível. Como a gente próprio diz, nós somos cirurgiões dentistas, né? Nós somos cirurgiões, nós operamos o órgão dental. Ou a gente opera o esmalte e a dentina daquele paciente, ou a gente opera, né, aquela gengiva e a gente coloca próteses e órteses, né, próteses nos dentes daquele paciente. Então, nós somos cirurgiões nesse momento. Então, a partir do momento que a gente opera, né, quando a gente opera, a gente tem que ter o planejamento cirúrgico e é exatamente essa parte que eu quero enfocar na primeira parte da aula, que pode parecer besta, que pode parecer simples, mas é o que pode estar demorando mais na sua clínica. Né? Eu recebi uma mensagem hoje de um colega dizendo exatamente isso. Samuel, eu demoro muito tempo no meu acesso, eu demoro muito tempo para achar os canais, eu demoro muito tempo para entrar dentro do canal. E hoje eu vou comentar um pouco sobre isso, juntando com o assunto de acidentes e complicações, porque uma coisa está inteiramente ligada à outra, pessoal, e isso é extremamente importante para vocês estarem atentos, né, para não errar no seu dente amanhã. Então, vamos lá. Bem, primeiro ponto que eu tenho que comentar com vocês, primeiro ponto que tem que ser dito é a anamnese do paciente. Pessoal, história clínica, né, a história médica, escute o seu paciente, né, anote todos os dados inerentes, importantes ao paciente, né? A gente tem que lembrar que o paciente tem que ser entendido como um todo, né? A gente fica muito ligado, quem faz endodontia, seja clínico, ou seja, o endodontista com um título de especialista, né? A gente fica muito ligado no dente do paciente, quando muitas vezes, né, o problema pode não estar no dente do paciente, né? Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui é o seguinte: a primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que dor orofaciais não são apenas de origem dental. Dor orofaciais pode ser uma disfunção da ATM, né? Pode ser uma nevralgia de trigêmeo, pode ser uma fibromialgia, né? Pode ser uma sinusite maxilar, pode ser, tem diversas causas aí, pessoal, de dores orofaciais, né? Então, a gente tem que lembrar que nem toda dor orofacial é uma dor dental. Então, lembrem-se desse detalhe que eu estou comentando com vocês, que é extremamente importante para a gente não estar errando no diagnóstico. Não adianta fazer um canal muito bem feito num dente que não precisaria ser tratado, tá? Lembrem disso. Diagnóstico. Hoje, né, quando a gente evolui dentro aí, né, da nossa endodontia, quando a gente evolui dentro aí da nossa prática clínica na endodontia, a gente começa a ter ideia de que o diagnóstico começa a fazer parte da parte mais difícil do nosso tratamento, tá? Muitas vezes, para mim, a parte mais difícil daquele caso clínico está sendo diagnosticar qual é o problema daquele paciente ou qual é a unidade dental que está vindo o problema. Então, para mim, hoje, para muitos clínicos, principalmente os mais experientes, o diagnóstico passa a ser, muitas vezes, a parte mais difícil para a gente estar identificando naquele paciente. Quem se sente parecido comigo, aperta esse coraçãozinho no Instagram, deixa o seu like no YouTube e faça um comentário. Para mim também, Samuel, para mim também, né? Quem se sente assim, comenta aí. Então, diagnóstico, pessoal. Me comentou hoje, né, uma colega, eu entendo muito bem o que ela passa, eu já passei por isso, ainda estou em clínica popular, porém, uma clínica popular com melhor, né, infraestrutura, a colega dizendo que não tinha teste frio, né, que não tinha os jatos congelantes, como Endo-Ice e Endofrost, e dizendo que ficava muito difícil para ela fazer o diagnóstico em muitos casos. Pessoal, isso tem que ser exigido da clínica, isso tem que ser dialogado com o dono da clínica, isso tem que ser compartilhado com o dono da clínica, para você não fazer o tratamento errado. E fazendo o tratamento errado, quem vai ter problema é você e o dono da clínica,
tá bom? Lembre aí dessa dica. Eu sei que não é dica para todo mundo, mas você pode se sentir na mesma situação dessa colega, né? E conversem com o dono da clínica para ter os materiais condizentes para você fazer uma boa endodontia. Bem, pessoal, um outro problema que a gente vê no diagnóstico e planejamento do caso é exatamente as imagens prévias ao tratamento endodôntico, né? Por exemplo, raio-x, né? Os raios-x hoje tem muita película com problema, sei lá, a película é o líquido, não sei, né? Eu não sei qual o problema, sei que muitas vezes eu não estou conseguindo boas imagens no meu raio-x inicial, né? A gente precisa ter uma excelente imagem do nosso raio-x inicial. É extremamente importante para ver duplas curvaturas, para ver grandes curvaturas, para ver calcificações da câmara pulpar, nódulos pulpares, né? Para ver alguma coisa, reabsorção externa, reabsorção interna, né? Para ver vários pontos aí que podem estar causando um acidente e complicação no nosso caso. Pode estar causando perfuração, desvio, né? Fratura de instrumento, escolher um instrumento errado para aquele caso. Então, tudo isso é extremamente importante, né, para a nossa endodontia, tá certo? Ou tomografia computadorizada do caso, né? A tomografia inicial não é a realidade do Brasil, não é a realidade da maioria dos endodontistas, mas, né, começa a ficar um pouco mais comum, chegando aí em mais cidades, mais clínicas adquirindo tomógrafos, quem sabe aí o preço dá uma baixada, ou o nosso cliente começa a ganhar mais dinheiro, que eu não sei qual é o mais difícil, né? Mas, né, alguns colegas vão ter a tomografia inicial e, logicamente, que para planejar o caso, a tomografia inicial dá muito mais informações do que a radiografia inicial. Não quer dizer, tá, que você não possa conduzir muito bem um caso com raio-x inicial, mas vão ter alguns casos que para o planejamento do caso e para a execução melhor desse caso, seria muito bom e seria muito bem-vinda a tomografia inicial desse caso, antes da gente colocar a mão. Então, lembrem disso daí, tá? Lembrem disso aí, pessoal, não é besteira, né? Deixa eu abrir minha tela grande aqui, não é besteira. Eu vejo todo dia colega mandando mensagem no Instagram, colega mandando mensagem no YouTube, no Facebook, né? Comentando que cometeu um erro ou um acidente, né? Porque não viu, porque não entendeu aquilo, porque a radiografia inicial não estava dando aquelas informações. E a radiografia inicial não estava dando aquelas informações porque ela estava mal revelada, porque ela estava mal fixada, porque ela estava muito clara ou extremamente escura. Então, a gente precisa ter uma imagem de diagnóstico, né? E também outros detalhes que a gente vai comentar na aula de instrumentação, na aula 2. A aula 2 está bem legal, venham comigo, é uma aula um pouquinho mais longa, né, do que essa daqui, mas é uma aula muito interessante, estão todos aí convidados, tá? Bem, e o planejamento do caso? Bem, reunindo todas essas informações, reunindo as informações da aula 2 e da aula 3, vocês vão ter condições ideais de planejar o caso clínico, né? Então, o planejamento do caso é o conjunto de informações que você adquire e que você tem para executar aquele seu caso clínico, o melhor planejamento para aquele caso clínico, tá bom? Beleza? Vamos nessa. Bem, quem está gostando aí no Instagram, pega esse aviãozinho, compartilha no Instagram de vocês, chama os seus colegas. Quem está no YouTube, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp esse link. Pessoal, essa aula está bem legal. Essa aula eu planejei para vocês, que está começando na Endo, tem 20 anos de Endo, 30 anos de Endo. O colega que está no mestrado e doutorado e tem pouca experiência clínica, né? Essa aula é para todo mundo, né? Então, a gente, como eu tenho pouca experiência, né, na pesquisa, a gente sai pedindo ajuda aos colegas que têm mais experiência que a gente. E quem tem menos experiência na clínica, sai pedindo experiência, né, para quem tem mais experiência na clínica. Faz parte do aprendizado de qualquer pessoa, tá? Então, vamos lá. Eu gostaria de mostrar essas duas imagens, porque elas representam, pessoal, complicações no nosso dia a dia clínico, né? Complicações que podem causar um acidente.
né? São o que seriam essas complicações. Eu comentei numa live há um pouco tempo atrás sobre nódulos pulpares e calcificações pulpares. Pois é, né? Os nódulos e calcificações pulpares fazem parte do nosso dia a dia clínico, né? Fazem parte do nosso métier clínico, principalmente do especialista, né? Principalmente daquele colega que tem microscopia. Por quê, pessoal, que faz parte? Faz parte porque muitos clínicos, por não terem uma lupa, precisa nem ser uma lupa cara, já vou dizendo aqui para vocês. Vou parando aqui um pouquinho dessa aula para comentar aqui uma coisa com vocês. É muito importante ter algum tipo de magnificação. Eu levei hoje para o carro, que eu fui atender hoje, né, e não trouxe aqui de volta. A gente tem que entender muito bem, pessoal, que a gente tem que ter uma magnificação. Não precisa ser um microscópio operatório, como eu tenho aqui. Esse microscópio serve para o meu laboratório aqui em casa. Mas vocês podem... Por que tu tem um microscópio operatório em casa? Eu levo para os meus cursos, mas trago aqui para cá, porque eu também treino em casa, faço material didático, faço foto. Então, ele está aqui e vai para os cursos junto comigo. Mas, pessoal, vocês têm que ter algum tipo de magnificação. Pode ser uma lupa de R$70, lupa de 100, 200, 300, 400, 10 mil, 12 mil, 15 mil, a lupa que você quiser. Agora, tenha uma magnificação. Não tem desculpa hoje de você não ter qualquer tipo de magnificação. Tem Mercado Livre, tem G-Focus, tem Perioptics, né? Sei lá, tem Zeiss, tem Exam Vision, tem lupa para tudo quanto é tipo, né? Para tudo quanto é jeito, DF, né? MM Optics, tem todo tipo de lupa, pessoal. O importante é que tem lupa para todo freguês e para todo gosto. Lupa de 80, 100 reais, 200 reais e lupa de 15 mil reais, 20 mil reais, 22 mil reais. O importante é você magnificar, né? O importante é você magnificar. Samuel, não tenho lupa ainda. Enquanto você está comprando a sua, enquanto você está fazendo o pedido da sua, né? Use o seu celular. Use o seu celular para fazer uma foto, né? Dê um zoom, use flash, depois dê o zoom. Use uma câmera intraoral que você usa para mostrar ali uma cara infiltrada, para vender um tratamento, né? Para discutir com o paciente aquele seu tratamento. As câmeras intraorais são excelentes para isso, eu tenho uma também. E também servem para visualizar. Se você não tem nada, use as armas que você tem. O importante, pessoal, é você melhorar a endodontia com o que você tem. São detalhes bestas, são coisas simples, mas que modificam completamente a sua prática clínica. Vejam essas duas imagens, eu coloco de propósito na jornada. Na jornada, dificilmente vocês vão ver instrumentos muito caros, vocês vão ver microscopia, só ultrassom, pontas ultrassônicas caríssimas, ultrassom caríssimos, não. Né? Na jornada, a minha jornada é dedicada a você clínico, que assim como eu, trabalha no consultório mais simples, trabalha no consultório com pouca microscopia ou sem microscopia nenhuma, com pouca magnificação, com lupinha de pala. O importante é melhorar a sua endodontia. Eu estou aqui para você, como eu estou aqui desde 2015. Daqui a pouquinho, pessoal, eu vou comentar a minha história, porque talvez minha história sirva de estímulo para você que está aí do outro lado, para você que está começando agora, para você que se mudou de cidade, como eu me mudei, para você que aconteceu alguma coisa na sua vida e você teve que buscar um outro tipo de rotina, um outro tipo de vida, fique aqui comigo que eu vou contar isso, e isso serve de estímulo sim para vocês. Boas histórias servem sim como estímulos para vocês colocarem metas, para vocês trabalharem em cima de si e para vocês evoluírem dentro da carreira de vocês, tá? Bem, essas duas imagens significam o quê? Essas duas imagens significam câmara calcificada e nódulos pulpares. Notem, pessoal, que aqui tá tendo desgaste, né? Eu fiz um desgaste aqui, né, em toda essa câmara pulpar. Aqui o MV2, aqui o MV, aqui o DV e aqui o P, né? Samuel, eu preciso ver, meu Deus, e essa foto? Né? Essa foto foi com que microscópio? Foi com um microscópio de 160 mil reais, né? Que eu nem tenho, de 140 mil reais, que eu também não tenho. Quem é que tem, né? Um treco desse? Né? O cara primeiro tem que comprar casa, carro, comida para a família, pagar, né? Matrícula de criança na escola, IPTU, IPVA e assim vai. Não, pessoal, essa foto foi tirada com um celular. Essa foto foi tirada com um celular. E a foto do lado direito foi tirada com o celular. Então,
tudo isso serve para mostrar para vocês verem mais. Precisa ver o que estão fazendo. Está em dúvida? Vou parar aqui um pouquinho. Samuel, estou em dúvida onde eu estou trabalhando. Faz uma foto ali com o teu celular, cara. Pega ali, né? Cuidado com os iPhones, né? O pessoal que gosta do celular da maçã, a distância focal do iPhone é maior. Então, distancie o seu celular, tá? Do dente do paciente, faça a foto e dê zoom. O pessoal que vai no Samsung tem uma distância focal menor, você pode aproximar um pouco mais seu celular da boca do paciente, né? Isolado, logicamente, e fazer aí, né, a sua foto. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica entre Androids, né? O Samsung tem uma distância focal por causa das lentes, tá? E o iPhone tem uma distância focal maior. Tá? Fica aí a dica, né, de quem faz muita foto com o celular. Tá bom, pessoal? Então, o lado direito é um nódulo pupar enorme que estavam atrapalhando a minha vida aí na hora do acesso, tá? Mas, Samuel, isso daí é difícil? Não, não é difícil. Como é que eu desgasto isso? Né? Como é que eu rompo essas calcificações? Como é que eu rompo, né, esses nódulos pulpares? A gente vai comentar já um pouquinho aí na frente, tá? Desculpe o raio-x inicial, eu também faço questão de trazer esse tipo de raio-x, não é um raio-x ideal, né? Não é um raio-x excelente, mas é o raio-x que eu vejo muita gente trabalhando. Não é de todo ruim, daria para melhorar, né? Dar um contraste, tira uma foto no celular, aumenta brilho, mexe no contraste, mexe aí na saturação, mas o que vocês conseguem ver aqui dentro, pessoal, são presença de nódulos. São presença de nódulos pulpares aqui, ó, dá para ver, né? Então, sabendo da presença desses nódulos pulpares, você já vai planejar o seu caso de forma diferente. O que é que eu tenho que fazer na presença de nódulos e calcificações? Diminuição de volume pulpar. Anota. Pessoal, não está tudo em slide, não. Tem que anotar. Pegue seu papel e caneta aí, anota aí. Primeira coisa que você tem que observar, raio-x inicial. Volume da câmara pulpar, né? O planejamento do caso. Volume da câmara pulpar. A câmara pulpar está diminuída? A câmara pulpar está aumentada? A câmara pulpar tem nódulo? A câmara pulpar parece estar calcificada? Né? Qual o tamanho da coroa dental? Tem que medir a coroa dental ou no dente, né, no paciente, ou no raio-x. Outra dica, não tem um raio-x inicial, faça um raio-x interproximal. O raio-x interproximal lhe dá uma melhor medida da coroa dental. Então, para o acesso, para você não causar aí uma perfuração, para você aí não causar, né, um acidente chatíssimo, que são as perfurações de assoalho, por exemplo, né, tomar cuidado com a broca, né? Que broca eu vou usar? Tem um slide falando sobre isso, eu vou adiantar um pouquinho, né? Que broca eu vou usar? Se você está começando na endo, tem muito medo do acesso, aconselho você usar brocas de haste curta, né? Porque dificilmente ela vai perfurar aqui, ali aquele dente. Se você tem um pouco mais de experiência, né? Aconselho as brocas de haste longa, porque a visibilidade de onde você está colocando aquela broca é melhorada pela distância que tu tem daquela broca ali para o dente, tá? Porém, coloquem esbarros, cursores, né? Ou então algum tipo de marcação na broca para dizer que você está perto do soalho da câmara pulpar. Por quê? Para você não atravessar e causar aí a perfuração desse dente. Então, anotaram aí, esses detalhes são importantes, pessoal, para a gente estar conseguindo aí os nossos objetivos. E você nota a imagem do lado direito, né, com esses dois nódulos pulpares removidos. Pessoal, essa imagem eu, né, estava aí numa clínica popular. Pois é, numa clínica popular, aquela lá do centro da cidade, né, atendendo, esse daí era popular mesmo, esse paciente não era de plano, era um paciente, né, uma endodontia de um preço mais acessível. Notem que o meu acesso está um pouco diminuído, né, eu levo minha lupa, né, fico ali com ela, mas o meu acesso está diminuindo. Essa imagem fotográfica também é de um celular, tá? Também é de celular. Nessa época, né, as clínicas não topavam comprar barreiras gengivais, né, pessoal? Hoje, cada vez mais, ficam barreiras gengivais mais baratas, né? Tem barreiras gengivais da Quality, tem barreira gengival da Makira, né? Tem outras barreiras gengivais, mas essas são as mais baratas.
quem acompanha muito o meu perfil, tem muita gente nova aqui, muita gente nova volta, entra dentro da jornada, né? Então, meu perfil é muito voltado para fazer uma endodontia de qualidade, mas usando aí materiais um pouco mais em conta, né? Então, lembrem disso aí, tá certo? Então, existem barreiras gengivais, mas em conta aí como da Quality, por exemplo, tá? Bem, Samuel, e esse acesso? Pessoal, esse acesso não está muito legal para quem não usa magnificação e para quem não usa limas com controle de memória e novas. Nesse caso, eu levava minhas limas, né, para essas clínicas e, geralmente, como eu publico também no Instagram, né, como eu também dou aula de endodontia, essas clínicas servem muito como experiência clínica para sentir o que os colegas vivem no seu dia a dia clínico, né? Então, eu continuo em clínica popular, tá? E atendendo o plano de saúde para sentir qual é o ambiente que o meu colega, né, que está trabalhando em plano de saúde, que está na clínica popular, vive, para eu trazer uma experiência e trazer soluções para o dia a dia clínico dele. Essa é a minha grande diferença como professor na endodontia, né? Eu não sou um professor puramente acadêmico de faculdade, todo respeito a eles, mas eu sou um professor também clínico, né? E também não sou um professor clínico apenas de consultório muito chique, só com microscopia. Não, a microscopia faz menor parte da minha história como clínico, né? E do meu tempo clínico. Na verdade, eu ainda sou um neófito, eu ainda sou um aprendiz na microscopia, tá? E aqui, remoção dos dois nódulos pulpares que se encontravam dentro dessa câmara pulpar. Eu removi, estavam soltos. Eu removi com o quê, Samuel? Uma dica, uma cureta, pessoal, uma cureta de dentina pequenininha, né? Tem de diversas marcas, diversos fabricantes aí no mercado, tá bom? Então, fica aí a dica, cuidado com os acessos e depois a gente vai já comentar sobre acessos. Quem está começando na endodontia, quem está começando no mundo da endodontia, seja clínico, ou seja um recém-especialista, ou alguém que acabou de sair de um aperfeiçoamento, tem que tomar muito cuidado nos seus acessos. E a gente vai comentar sobre isso. Eu comentei também sobre esse caso, né, na live de nódulos pulpares. Volto aqui com ele de novo, porque para mim é um caso enigmático, para mim é um caso extremamente didático, né, que serve aí para o nosso dia a dia clínico. Estava eu também em outra clínica popular, aí era um paciente de plano de saúde, né? Eu sei quantos planos pagam, Apivida, Rede Uno, Odontoprev, Amil, sei lá, tem diversos planos aí pelo Brasil, né? Eu sei quanto paga, mas eu preciso da minha experiência clínica, querendo ou não, ainda recebo aquela minha, né? Aquele meu dinheiro que eu acabo produzindo para esse plano, tá? Lembre-se, você que está começando, vocês não saem, mesmo saídos da especialização, vocês não saem com uma experiência clínica total, pessoal. Tudo é um aprendizado. Nós construímos a nossa carreira. E, né, por isso que eu foco na sessão única, muito na jornada, porque a sessão única é algo inteiramente plausível nos dias de hoje e a literatura científica já fala sobre ela há mais aí de 25 anos, tá? E aqui mais um caso de sessão única, um caso desafiador, um caso sem ultrassom, né? Um caso sem microscopia, foto de novo de celular, né? Notem que o planejamento do acesso, não o planejamento do caso, mas o planejamento do acesso, cadê a câmera pulpar desse paciente? Né? O dente me foi encaminhado, mesmo sendo plano de saúde, por outro colega da clínica, né? Eram 3 endodontistas nessa clínica, e o colega me encaminhou, tá? E aí a gente, no plano, foto de celular, a gente remove a calcificação da câmara pulpar, que estava aqui, e remove a calcificação do canal palatino, tá? Quem quiser ter mais informações desse caso, vai para a live de calcificações e nódulos pulpares, que esse caso está mais detalhado lá, tá? E aqui, uma calcificação no canal palatino. Eu achava que esses canais estavam menores, estavam constrictos e atrésicos, não imaginei, logicamente não tinha uma imagem tomográfica, né? Pedi até para o paciente, mas o paciente chegou para mim e disse: doutor, a tomografia é R$250. Quando eu fiz esse canal, o salário mínimo era 900 e poucos reais, né?
300, 250 reais, 250 reais é o preço da minha feira, ou escolho fazer a feira, ou fazer essa tomografia. Logicamente que eu não ia dizer para o paciente fazer a tomografia, né? Se o cara tem que comprar a comida do mês dele, tá? Então, foi aí, fizemos o caso, o resultado final, tá? Não consegui patência no canal palatino, né, pessoal? Às vezes o pessoal fala, a gente consegue patência em 100% dos casos, eu não sou hipócrita, não consigo, tá? Consigo em 93%, 95% dos meus casos. Tem caso que é trash, tem caso que é muito mais difícil, tem casos que são as saídas laterais, colaterais, né? Tem, às vezes, duplo S nesse final aí, às vezes são várias foraminas, a gente não consegue, tá? E aí, remoção, né, dessa calcificação no canal palatino, sorte minha, que não estava presa às paredes, né, estava um pouquinho retida, coloquei 2 limas resto, uma 20 ou 25, e removi aí essa calcificação no canal palatino. Logicamente que entrei com oscilatório, lima 10 e 15, quem me acompanhar, né, na jornada do zero a seção única, eu vou comentar um pouco mais sobre o oscilatório, né, e aí consegui remover essa calcificação. Aqui, outra imagem, que eu enfoco de novo. Clínica popular, clínica que atende plano. O que é clínica popular, pessoal? Aqueles canais, né? O pessoal cobra aí R$500, 550, 450. Clínica particular, aqueles canais de R$1.000, né? R$800, R$1.200, né? Então, mais ou menos isso. Não que o particular não seja popular, mas é um preço mais acessível, né? Que às vezes o colega não consegue ter materiais mais caros, não é o carro-chefe, a endodontia na clínica dele, lá no dia a dia. Né? Mas não dá, alguns casos, pessoal, não dá para encaminhar, porque você vai perder aquela renda. Por que você vai encaminhar um caso que é mais simples? Por que você vai encaminhar um caso que é mais fácil? Né? Aqui, qual era a dificuldade desse caso? Pô, Samuel, tem calcificação aqui. Essa clínica não tinha ultrassom. Essa clínica eu peguei um baixa rotação, foto de celular, pessoal, foto de celular. E aqui peguei e fui usando meu baixa rotação. Desgastei, Samuel, desgastou um pouco a mais? Desgastei um pouco a mais, verdade. Se tivesse usado ultrassom, poderia ter sido menor? Poderia ter sido menor, mas lá não tinha. O paciente poderia ser encaminhado para quem tinha ultrassom? O paciente, pessoal, geralmente é humilde. Esse pessoal mais de plano de saúde mais simples, né? Esse pessoal de clínicas mais populares da periferia, não tem condições de procurar, muitas vezes, um consultório que é mais caro. Né? Ou é isso ou é extração do dente. Tá? Então, ele foi, né? E aí a gente acessou aí o dente dele e acabou fazendo aí o canal dele. Então, lembrar disso, né? Que é uma realidade que eu conheço, é uma realidade que está no dia a dia clínico de muito colega, né? Que está na realidade clínica de muito recém-formado, né? Eu sei que tem muito colega recém-formado aqui, né? Muito colega que está, às vezes, nessa realidade clínica e precisa também termos atenção a esses colegas. Né? Essa aula não é aula, né, para ultra especialistas, essa aula aqui não é para quem está no bam-bam-bam do bam-bam-bam do bam-bam-bam. Tem colegas que dão aula disso, né? Excelentes colegas, profissionais competentíssimos. Quem quiser, me dá um oi no Instagram aí, tá? Que eu indico. Mas aqui, pessoal, para a endodontia do dia a dia, é para o endodontista que está ali na sua clínica, né? É para aquele colega que não quer perder aquela indicação, às vezes, do central, do lateral, do molar mais tranquilo. Hoje, com os motores endodônticos, com as limas endodônticas chinesas de excelente qualidade, com localizadores apicais chineses de excelente qualidade, baixo custo, muita gente pode fazer endodontia, tal que no primeiro mundo, né, muitos clínicos gerais, os instrumentos reciprocantes, foram teoricamente desenvolvidos para muito clínico, pessoal, geral, que não fazia endodontia. Tá? Porque os ultra especialistas já trabalhavam, já dominavam muito bem aí os sistemas mecanizados rotatórios, tá? Então, os sistemas reciprocantes, o sistema de lima únicas, foi algo muito bem-vindo para os clínicos gerais, né? E para os recém-especialistas, tá? Bem, como evitar acidentes e complicações durante o acesso? Então, hoje, pessoal, uma das maiores complicações na endodontia, né? Através da minha página no Instagram, até porque a gente recebe, né? Temos 56 mil colegas acompanhando a página, a gente recebe recado de tudo quanto é no país, o acesso continua sendo um grande problema para eles. Raio-X interproximal. Raio-X interproximal é extremamente importante em canais calcificados, em canais com nódulos pulpares, em canais que você está com alguma dúvida no acesso.
faça uma radiografia interproximal. E se tiver muita dúvida, requer uma tomografia ao paciente. Se o paciente não puder fazer, diga que vai tentar, logicamente com todo o cuidado do mundo. Se não der, pare e comente com o paciente, encaminhe ele para alguém que tenha, senão, né, o paciente é o dono do corpo dele, é o dono do destino dele, e ele vai decidir o que é que vai poder fazer com aquele dente, tá? Você tem as suas convicções e suas ideias, né? E aí você passa para o paciente o que você acha daqui, tá bom? Uso do ultrassom. A gente sabe, pessoal, antigamente eu comentava muito menos sobre o ultrassom, mas hoje, pessoal, cada vez mais, eu vou até abrir minha tela para deixar a tela grande, pelo seguinte, cada vez mais, pessoal, a gente tem ultrassons mais baratos, né? A gente tem ultrassons de R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800, R$ 2.000, parcelado em 10 vezes, 12 vezes. Então, eu acho que é uma tecnologia que hoje, né, para aquele colega que já tem aí seus 3, 4 anos de formado, para aquele colega que já está conseguindo tirar uma renda melhor do seu consultório, que pode investir em alguma outra tecnologia, o ultrassom é uma tecnologia que vale a pena ter no seu consultório. Ah, Samuel, ele é essa coqueluche melhor do mundo? Pessoal, no conceito microsonics, no conceito microscopia, né, e ultrassom, sim. Né? Para quem usa muito microscópio, o ultrassom está ali como ferramenta junto com a microscopia, porque tem remoção de instrumento fraturado, retratamentos mais complexos, né? Mas, assim, para o clínico geral e para o endodontista que está começando, que ainda não pega caso muito complexo no seu dia a dia clínico, o ultrassom tem algumas indicações, tá? Algumas indicações que hoje, pelo preço diminuído, com insertos ultrassônicos mais em conta, né? Temos fabricantes nacionais como a Health, como a Trinx, temos fabricantes chineses de boa qualidade, como a Woodpecker, né? Como a própria NSK japonesa, que às vezes tem um preço acessível, tá? A gente consegue colocar o ultrassom na nossa prática clínica com melhor vantagem. Logicamente que, né, para que serve o ultrassom? O ultrassom serve basicamente na endodontia para desgaste, né, seja alto desgaste, sendo que é menor do que uma broca, com pontas diamantadas, como baixíssimo desgaste, com as pontas lisas, né, e ativação de soluções irrigantes e retratamento e remoção de instrumentos fraturados, né? Mas, para os que não são especialistas, né, e nem contam com a microscopia, a remoção de instrumentos fraturados e o uso de ultrassom para remover gutta-percha lá da parte mediana do canal, do terço médio e terço apical, fica extremamente difícil para quem não tem microscopia. Mas o ultrassom é extremamente válido para canais falsificados como aquele, né? Você usa pontas diamantadas para estar acessando ali com melhor qualidade, eu vou mostrar ali depois, tá? Bata uma foto desse slide, é importante, né? É bom lembrar disso aí, tá? Broca de haste curta, né? Para o pessoal que está iniciando, que é menos difícil de você, mais difícil de você causar uma perfuração. Logicamente que a visualização do elemento dental fica comprometida, né? Eu prefiro, mesmo por iniciante, as brocas de haste longa, mas tomar muito cuidado com a profundidade que essas brocas de haste longa entram, colocar marcadores nessas brocas, sejam eles, né, cursores endodônticos, stops, né, de limas endodônticas, sejam marcações com canetas aí, né, que para os mais velhão como eu, canetas permanentes ou canetas para marcar CD, né? Quem lembra aí do CDzinho que a gente escrevia quando gravava, quando queimava o CD, burn, né, no CD, tá? Lembrem aí, dê um likezinho, um coraçãozinho que ainda é certo, tá? Um abraço aí a todos os colegas dessa geração dos 40, 50 anos, tá? Bem, eita, se eu li errado, né? Requisição de tomografias. Logicamente que em alguns casos, pessoal, casos específicos, casos mais complexos, casos de retratamento, caso de lima fraturada, casos de calcificações que parecem estar também no canal, ou calcificação total de câmara pulpar, né? As tomografias são muito bem-vindas, mas lembrar, né, que eu não sei qual é a realidade dos colegas. Tem colega que está no interior da Paraíba, no interior do Ceará, no interior aqui de Alagoas, no interior de Sergipe, o Nordeste, por ser mais pobre, ou então no interior do Norte, também mais pobre, com menos tecnologia, né? Não estou dizendo, pessoal, sou nordestino, sou cearense, moro em Alagoas. Não estou dizendo que isso é a realidade que a gente vive, tá? Então, nessas realidades, muitos,
né, pacientes não podem pagar. Colegas que estão na periferia, colegas que estão em clínicas populares, em áreas extremamente populosas, de uma população das classes C, D e E, eu sei, porque eu convivo nessa realidade, eu sei que para eles é muito difícil, né, pagar o custo, né, de uma tomografia, ainda mais na situação socioeconômica que o nosso Brasil vive hoje, né? Então, lembrem disso daí, quando vocês requisitarem uma tomografia, e o paciente, não posso fazer isso o quê? Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Então, lembrem-se sempre disso. Mas, se puderem, façam a requisição, anotem na guia que o paciente não quis fazer, pelo menos você, né, se isenta um pouco da responsabilidade, porque o paciente não quis fazer e seria melhor para o seu diagnóstico e para o seu planejamento do caso, tá? É uma realidade, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade, tá? Uso de blocos de baixa rotação é uma opção ao uso do ultrassom, eu vou comentar já já. O endoguide, que é a endodontia guiada, também vou comentar um pouquinho. E a magnificação, seja ela com microscopia, com lupas, com câmeras intraorais, com fotos de celulares, né? Alguma coisa que venha melhorar a sua visão. Isso é importante. Tá? Aqui, né? Aqui as pontas ultrassônicas, que eu gosto muito de trabalhar canais calcificados, gosto muito dessas pontas, tá? Pode ser da Helsing, que são essas daí, pode ser da Woodpecker, pode ser da NSK, pode ser da CV Dentos, pode ser de qualquer marca que você queira. São pontas diamantadas, né, esféricas e troncocônicas, menores, maiores, mais compridas, mais finas, depende da parte do canal que eu quero usar. Mas as pontas diamantadas no ultrassom servem para desgastar. Então, para canais calcificados, nódulos pulpares, para evitar perfurações nesses dentes, né, são muito bem-vindas na nossa prática diária. E aqui, né, os colegas que não têm aí ultrassom podem estar passando a usar brocas de haste longa, né, de baixa rotação, diminuam a velocidade do seu micromotor, ou então brocas de baixa rotação nos motores de endo, né, tem alguns motores de endo que chegam a 2.500 RPM, 3.000 RPM, 1.800 RPM, também cortam, pode estar sendo usado também, tá? Fica aí as dicas de broca de baixa. Essa broca de baixa é mais difícil de achar, tá? Tinha da Comet aqui, eu não sei quem é que vende, se tem algum vendedor por aí que possa dizer, tá? Mas é uma opção bem legal. Eu usei muito isso, tá? Em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. A gente não falava muito de ultrassom, pessoal, pelo menos não era a realidade clínica. Eu terminei minha especialização em 2001, né? E naquela época a gente não falava muito do ultrassom na endodontia, tá bom? Bem, aqui o endoguide, que é a endodontia guiada por tomografia, né? E aí o colega vai lá, faz uma tomografia, ou o paciente faz uma tomografia, né? Escaneia as unidades dentais juntamente com o scanner, né? E o planejamento tomográfico faz um guia cirúrgico para a gente estar acessando o canal do paciente, né? Aqui tem um esbarro da broca para parar aí, né, o nosso motor para a gente não perfurar também esse dente. Bem que aqui, né, o planejamento foi para ir até o ápice mesmo, né? O canal foi feito pela broca, né? Tem uma brocazinha de implante 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, dependendo aí de onde você pega, tá? Aqui, né? Aqui vai um aviso para os amigos do acesso minimamente invasivo. Já vou dizendo, eu não sou contra o acesso minimamente invasivo, né? Mas sim, tá? O acesso minimamente invasivo tem que ser feito por colegas, né? Por colegas extremamente experientes, por colegas que tenham magnificação, por colegas que tenham tomografia prévia ao caso, por colegas que tenham limas com tratamento térmico, controle de memória específicas, geralmente taper menor, tá? Por colegas aí que sejam extremamente experientes, né? Para fazer esse tipo de acesso, porque você dificulta muito a sua endodontia. Você que está começando, você que está aí, né, adentrando no mundo da endodontia sem magnificação, sem ultrassom, né? Então, aconselho você a fazer o acesso mais tradicional, tá? O acesso em linha reta. Acesso coronário, o pré-alargamento, né? A gente precisa fazer um pré-alargamento do terço coronário, terço cervical do canal, né? Então, a gente precisa trabalhar isso daí para a gente coibir a fratura de instrumentos, tá? Para a gente coibir a fratura de instrumentos. Eu coloco esse trabalho do Alovis, né, 2018, comentando aí sobre o acesso minimamente do lado direito,
e o acesso conservador do lado esquerdo. O acesso minimamente invasivo causou aí com a Wave One Gold, com a linha com tratamento térmico e controle de memória, desvio lá no terço apical, pessoal. Então, se num trabalho científico que a galera sabe o que está fazendo, né, sabe instrumentar, houve desvio e causou aí mais dificuldade, né, para descer nesse canal, sofreu mais fadiga no instrumento mecanizado, então, esse tipo de acesso fica aí para esses colegas que têm esses atributos, né, dentro do seu consultório. Se você quiser ser, eu quero ser um desses, no futuro eu estou treinando para isso, me falta tempo, né, porque eu teria que estar full time com o meu microscópio, né, no meu consultório, e eu sou servidor público, né, trabalho em clínica popular, ainda e tenho pouco tempo no meu consultório particular. Aqui, eu não poderia deixar de mostrar esse caso da Marceline Vignotti, né, aqui ela com a farda da aeronáutica, que eu tanto tenho orgulho de ter participado aí da Força Aérea Brasileira durante 6 anos. Meus amigos de farda, quem estiver por aí da Marinha, Exército e Aeronáutica, meu grande abraço, né, Corpo de Bombeiros e Polícias Militares, se tiver alguém aí, né, um grande abraço. Foi minha verdadeira escola da endodontia, passei 6 anos, né, pegando aí na aeronáutica muito pino, muito cone de prata, né, muito retratamento, muito acidente, muita complicação, foi uma verdadeira especialização para mim. E aqui o caso da Marceline, né, fez aí o Endoninjas, uma dos primeiros Endoninjas, confiou aí, né, a colega da gente de Manaus, lindíssimo caso, vejam essa curvatura, eu gosto desse caso dela porque o acesso está muito bem feito, preparo cervical muito bem feito, e olhem a curvatura no terço apical. Eu vou mostrar na aula de quarta-feira um caso, né, o que eu instrumentei e que eu errei na hora, e vou mostrar para vocês o meu erro na hora e o que eu observei e o que vocês têm que ver quando vocês estiverem fazendo. A gente aprende mais, pessoal, com os nossos erros, tá? E olhem esse caso. Geralmente a gente acha o canal distal fácil, mas nesse caso olhem essa curvatura no canal distal, e geralmente essa curva vai para distal, e aqui essa curva estava indo para mesial, tá? Então, o caso fala muito por si, lindíssimo caso da Marceline, um grande abraço, né? Se estiver me ouvindo, né? Um excelente profissional lá em Manaus. E aqui, pessoal, eu não poderia deixar também de comentar, porque a gente fala muito, né, de aula online, de curso online, de aula online principalmente, né? Aqui outro depoimento de outro colega, 32 anos de formada, né? Várias especializações em outras áreas. Ela não é especialista em endodontia, né? Mas é apaixonada na odontologia agora pela endo. E depois que ela fez as aulas com a gente, ela fez o Endoninja junto com outro colega. As duas, né? Cada uma fez a sua inscrição e elas treinaram juntas. Elas pegaram a empolgação de um com o outro, né? E foram trabalhar juntos no laboratório. Não tinham usado os sistemas mecanizados, não trabalhavam com motor, com localizador, e começaram a praticar extremamente canais curvos, né? Pegaram muitos canais curvos e foram aí fazendo, passando as dificuldades, né? Começaram a fazer com mais tranquilidade depois da prática em laboratório e obturando esses casos, né? E elas, pessoal, elas faziam o treinamento de tudo quanto era dente, né? E as radiografias do treinamento dela ficaram muito lindas. Então, olha aí, né? Você nota que quando a pessoa quer, quando a pessoa vai atrás, a pessoa consegue melhorar, tá? E, né, eu digo muito, o conhecimento teórico é válido, o conhecimento teórico é extremamente bem-vindo, artigos científicos, mas, pessoal, a endodontia é prática, a endodontia se aprende no dia a dia, e a endodontia, os macetes cirúrgicos, a gente só aprende operando. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês, é trazer esse macete cirúrgico para que você, né, não caia nesse erro. Por exemplo, esse caso, né, me foi encaminhado esse caso para tratar esse canal. Quando eu faço o acesso, removo curativo, tem uma trinca do lado esquerdo, né? O paciente me diz que o dente começou a doer congelado, depois começou a doer com quente, e ele tinha mastigado um negócio muito duro nessa área aí. Segundo ele, estava mordendo um caranguejo, quebrando a casca do caranguejo, né, nesse dente. Esse dente não tinha uma restauração de amálgama, e o paciente foi no colega, o colega tirou, viu a trinca e me encaminhou para ver se tinha jeito. Então, pessoal, muito cuidado com trinca.
Por que eu coloquei casos de trinca também aqui? Porque uma colega me mandou uma mensagem há 3 dias atrás, dizendo que tinha feito um canal e um dente trincado, né? E o paciente, 3 dias depois, começou a voltar com dor, né? O dente um pouquinho inchado e a dor não melhorava. Pessoal, cuidado com trincas. Existem trincas e trincas na endodontia, né? Existem diversos trabalhos publicados sobre trinca, mas o que é uma trinca? Né? Afinal de contas, Samuel, o que é a trinca? A trinca, pessoal, é a comunicação do meio oral, da cavidade oral, com o órgão pulpar, ou até mesmo com o periodonto do paciente. Então, se essa trinca invadir o órgão pulpar, tende a necrosar essa polpa. Se essa trinca pegou aí o assoalho da câmara pulpar, né, comprometendo a região periodontal desse paciente, então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para ver se esse dente do paciente não está perdido. Samuel, essa trinca poderia ser vista na tomografia? Talvez não, né? Talvez não. Tomografia não é um exame ideal para trinca, é um exame que complementa o diagnóstico de trinca, tá, pessoal? Às vezes aí nem vê a trinca na tomografia, mas com alguns critérios que na tomografia mostra, a gente suspeita mais de uma trinca, tá? Aí um outro caso de trinca que também me foi encaminhado, né? A gente acabou removendo a restauração de amálgama, também outra amálgamazão, classe 2, né? DO, né? Disto-oclusal, disto-ocluso, né? Ai, desculpa, pessoal. Né? Disto-ocluso aí, pegando essa trinca ali na distal. Então, tomar cuidado, né? Tem vaso, tem comprometimento do espaço periodontal, né? Tem comprometimento daquela parte periodontal ali, está comprometendo a fuca, né? Todos esses detalhes têm que ser observados. O ideal é a gente tirar toda essa trinca para saber até onde ela está indo. Pessoal, isso é fator de comunicação de micro-organismos da área externa para a interna aí do canal, tá? Lembrem disso daí. Essa outra trinca... Samuel, e essas fotos? Foto de celular. Foto de celular. Foto de celular. Olha que foto linda de celular. Só trouxe foto de celular, pessoal. Não trouxe foto de microscópio. De propósito, você consegue também, né? Você olha a imagem, como te ajuda. Às vezes você não consegue ver. Eu que estou presbíopezinho, né? Às vezes esqueço meu óculos. Pega o celular, olha a trinca aqui, ó. Vem, desce para cá, né? Desce para aí. Essa daí não estava pegando periodonto, essa daí não estava tão comprometedora como essa, tá? E como essa, tá? Então, pessoal, isso tem que ser muito discutido com o paciente. Toda clínica, o paciente tem que fazer recobrimento cuspídeo, né? Tem que, geralmente, fazer uma coroa, tá? Então, tudo isso tem que ser discutido com ele, né? E ver onde está essa trinca. Por quê? Se você fizer o canal numa trinca, meu amigo, que vai aumentar, adeus, né? Se o paciente não fizer a coroa, adeus. Depois vem te culpar dizendo que tu fez um tratamento endodôntico com um dente trincado que não era para ter feito. Então, cuidado, eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? E indo acabar parando num canto que ninguém quer ir, né? Que é problemas litigiosos, tá? Tomar cuidado, essa foto é minha, tá? Essa foto já é com microscopia, estava com o espelho aqui, tá? Notem que a foto não fica muito boa, eu também não sei bater muito foto com o meu sistema de documentação, né? Aí ficou meio assim, não é um acesso extremamente pequeno, porque está cabendo um cursor nele, né? Mas, pessoal, acessos minimamente invasivos ou acessos mais conservadores, volto a dizer, tem que ser realizado porque por quem tem magnificação, porque por quem tem tomografia, tá? Porque tem microscopia ou ultrassom, porque tem instrumentos novos e com tratamento térmico e controle de memória, tá? Nos Estados Unidos, no Canadá, até mesmo brasileiros usam essas limas apenas uma vez, pessoal, e descartam. Essa não é a realidade do Brasil. Essa não é a realidade do brasileiro. Eu gostaria muito que fosse, né? Se Deus quiser, eu ainda planejo um negócio. Se Deus quiser, ainda trago uma indústria para cá, ou sei lá, converso com o chinês, para fazer lima R$10 que dure pelo menos um uso e jogue fora. Porque assim a nossa chance de fratura seria mínima, né? Seria um sonho aí para mim. Quem sabe aí eu ainda consigo esse sonho.